Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live. Ó, tô enviando os aviõezinhos aqui. Pessoal, por favor, compartilhem aí embaixo na tela de vocês. Tem um link que é um aviãozinho. Enviem para os seus amigos, parentes. O pessoal começar a assistir. Oi, Ju! Amigo, vamos fazer live. Tô com tanta saudade de fazer live com você. Laços, seja bem-vindo. Pessoal que foi entrando. Meu boy. Oi, amor. Miguxo, vamos fazer. Ó, eu tô doida pra fazer uma live com o Júnior, que é psicólogo também. Alguém que. As pessoas que me seguem aqui já devem ter assistido as lives que a gente fez. O Júnior faz um trabalho belíssimo com os idosos. Bora fazer uma live, amigo, para poder falar desse trabalho maravilhoso que você faz. Ju, seja bem-vinda. Ale, saudade, Ale. Fiquei tão desaparecida essa semana, né? Eu acho que daqui a pouco o Carlos Gustavo deve estar entrando. Bora, Júnior, gostei, hein? É assim que eu gosto. Bora fazer, vamos botar pra frente isso aí. Pessoal, hoje é praticamente uma live surpresa, né? Como eu falei pra vocês, toda terça-feira, eu e o Carlos Gustavo estamos fixos agora, terça-feira, 8 horas da noite. A gente tá fazendo live, cada semana um tema diferente. Tati, quanto tempo, né? Quanto tempo que a gente não se vê? A gente tava agorinha mesmo, né? Seja bem-vinda. Cris Lorga, prazer. Vi, ouvi falar muito bem do seu trabalho, seja bem-vinda. Felipe, maravilhoso, saudade de você e da Michele. Me manda notícia das crianças aí, como é que estão as coisas no Rio. Pessoal, a gente vai fazendo um esquenta aqui, cumprimentando o pessoal. Quem costuma assistir as minhas lives sabe que eu gosto de bate-papo, né? Eu não gosto de ficar falando. Então, eu já tô pedindo agora, logo no começo, participem, enviem perguntas, tá? O que a gente vai falar hoje, eu e o Gustavo, né? Como o Gustavo ele tem uma visão empresarial, além de ser médico, né? A gente vai estar conversando sobre como que a credibilidade ela é construída no ambiente de trabalho. Então, se vocês têm dúvidas sobre isso, como funciona a moral, a ética trabalhista, né, nos diversos campos de atuação de várias áreas. Então enviem pra gente que a gente vai estar, digamos assim, filosofando hoje sobre essa questão da construção, né, da ética e da moral dentro do ambiente de trabalho. Márcia, seja bem-vinda também, você. O Gustavo ainda não entrou, até mesmo porque eu marquei às 8, né? Mas eu já entrei de uma vez para poder já ir compartilhando e convidando vocês para poder entrar. Eu gosto que vocês participem, compartilhem, tá bom? Com seus amigos, parentes, avisem que a gente tá online agora, que a gente tá ao vivo, quer dizer, agora, tá? E a gente vai começar o bate-papo. Ju, companheira de tantas lives, né? Presente em todas, sempre atuando também. Seja bem-vinda, tá bom? Então, pessoal, já vai pensando aí em pergunta, tá bom? Como eu tava dizendo pra vocês, né? Toda terça-feira, ó, o Carlos Gustavo entrou. Eu já vou chamar ele aqui. Não, pera, que eu apertei o trem errado aqui. Pronto. Olá! Seja Olá, pessoal. bem-vindo. Olá, Luana. Boa noite a todos. Bem, Vamos aí para tá o me... nosso encontro de terça-noite, bater esse papo, esse café filosófico bacana aí, né? Ai, isso aí vai dar samba, não vai não? Ah, com certeza. Daqui a pouco a gente está na CNN. É bom que eu mato a saudade do Rio também. É tão bom Ah, estar podendo falar legal. com você toda terça, ouvir um pouco esse sotaque.
Ah, igualmente, igualmente. Para mim também é um prazer estar aí. A gente está fazendo esse bate-papo aí com a turma toda, né? Legal. Ô, Gustavo, você quer se apresentar? Sim, então, algumas pessoas já estão acompanhando a gente, né? Mas, assim, eu sou médico e tenho a formação também, a parte empresarial, em gestão empresarial, né? Tenho MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, o Empretec, que é um curso do Sebrae. Sou empresário, né? E trabalho também com o ramo de multinacional, prestando serviço na área de medicina do trabalho. E a gente está há algum tempo nessa caminhada já, então conhece o mecanismo, né, de gestão, mecanismo empresarial. Nosso interesse é passar umas dicas, né, para que as pessoas, principalmente nesse momento, que há uma mudança, onde as tendências, né, são muito importantes, o cenário futuro, que a gente possa, como a gente vem dizendo, brincar de posicionar o carro do grid de largada na posição correta, lá na frente, para sair bem, se posicionar e ter sucesso aí desse momento, né, em diante. Então, são várias dicas. Hoje o papo vai ser muito interessante, e não só da parte empresarial, mas da parte de psicologia, né? A gente vem falando que o tema da nossa live é aspecto comportamental da gestão de pessoas, onde a gente pode trabalhar a gestão e também comportamento, né? Que a Luana é expert, e aí dá umas dicas bacanas para vocês aí de comportamento e gestão para que a gente possa se posicionar numa condição bacana daí para frente. Legal, legal. Pessoal, o Alexandre, eu tô vendo que o Alexandre entrou. Alexandre, psicólogo, seja bem-vindo. Samanta, seja bem-vinda também. Hoje a gente vai falar, entre outros aspectos, né, Gustavo, da gestão, né, da comportamental, da gestão de pessoas, né? Mas também a gente vai falar um pouco sobre como é construída essa moral e essa ética, né, dentro do ambiente de trabalho, né? A gente vai filosofar um pouco sobre isso, né? Ah, com certeza. E muito bacana aí essa questão. A gente vai falar um pouco aí o que é essa questão da moral ética relacionada dentro do trabalho e principalmente da microética, né? Dessa relação individual que nós temos com as pessoas e de que forma isso pode nos beneficiar, né? Tanto na questão profissional, dentro da empresa, quanto também na questão pessoal, e muito. Isso é um dos temas que a gente vai falar. E também, né, Luana, que a gente ficou no finalzinho da outra live, a gente ia dar a deixa para essa, Uhum. da questão da formação do conceito de conhecimento, para que isso seja assimilado de maneira mais otimizada e que como a gente faz para exteriorizar, né, esse conhecimento? Porque conhecimento ele só serve, aliás, iniciando já, né, uma coisa que era para estar dentro da palestra, mas acho importante Uhum. agora a gente dar a palhinha. Tem duas coisas que se você não compartilhar você perde: conhecimento e afeto. Então, não adianta ter 5 pós-graduações e não conseguir exteriorizar esse conhecimento, você vai ficar para trás. É. O Felipe está perguntando, o Felipe é médico também lá do Rio. Ele está perguntando se você é médico do trabalho. Ah, sim, Felipe, sou sim, sou médico, trabalho especialista e hoje trabalho na multinacional no ramo de siderurgia e refratários. E sou médico assistência, faço a parte de assistência também na parte do resgate, né, no SOS Nova Dutra, que aí é onde eu exerço a medicina na parte de assistência, que são plantões, né, mas durante o dia eu faço a parte de medicina do trabalho realmente empresarial. Uhum. O Felipe, ele é psiquiatra e Uhum. a esposa dele é ginecologista e obstetra, ela que fez meu parto. Ah, que legal, Felipe. Um abraço aí para vocês. Ele pode até ajudar muito a gente aí na live, né? A gente vem falando Sim, aí da sim. minha parte que tange, que é a parte da ocupacional, o alto índice de afastamento por CIDs, base que a gente chama de F41, que é ansiedade generalizada, é uma epidemia ocupacional e a relação disso, né, com o meio, com o ambiente, por que isso está acontecendo. O Felipe pode ajudar a gente nessa parte aí também, contribuir com o conhecimento dele. Olha que legal, o Felipe vai ser parceiro nosso na live, porque ele tá falando que ele também tem formação em medicina do trabalho. Ah, que legal, Felipe. Ó, Ah, vai ser um papo aqui, ó, vai dar certinho, vamos Felipe. contar com você na live aí participando, hein?
Conta pra gente, Felipe, como é que tá para você enquanto, né, tendo essa formação de médico do trabalho e também tendo a formação em psiquiatria, né? Como é que tá isso que a gente está conversando, né, sobre esse reposicionamento após, né, a pandemia? Como é que está sendo isso para vocês aí no Rio? Vai dividindo com a gente aqui, tá? Fábio, seja muito bem-vindo, meu querido cliente. Então, né, eu fiquei pensando, né, Gustavo, esse dia que a gente estava conversando sobre isso, né, e eu fiquei refletindo sobre como que essa ética, né, até que surge dessa microética, como que isso é construído, né? Fiquei pensando nas teorias, né, do construtivismo, né, com base no construtivismo, a gente vai construindo os nossos conceitos, né, mediados, né, e pelas pessoas, pelos professores, né, pela família da gente, através dos ambientes, né? E aí vem o construcionismo que adapta essa teoria para uma construção feita na relação. Então, para o construcionismo social, que é uma linha que eu estudo mais hoje, né, dentro da sistêmica, né, que eu conheci através da sistêmica, o construcionismo, esse conhecimento, essa construção do conhecimento, ela é feita nas relações, através dos diálogos. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Das relações dentro das empresas, da minha microética, de como que o meu individual afeta no coletivo. Perfeito. Né? Então, né, nessa parte empresarial, a gente tem uma dificuldade grande, é justamente em manter profissionais devido à questão comportamental. Então, aquilo que a gente vinha dizendo, nós temos profissionais aí que muitas vezes têm 5 pós-graduações e não conseguiram até hoje trabalhar na sua área, que fez a É, pós-graduação. Então, tem alguma coisa errada acontecendo aí na exteriorização desse conhecimento e dessa relação humana dentro da própria empresa. Eu costumo brincar que a gente não vê curso assim na internet. É curso de bom senso em São Paulo. Pague R$ 20.000 e venha aprender a ter bom senso em 5 dias ou 5 meses. Não existe. Porque existe bom senso, é uma coisa que existe uma série de fatores para você se posicionar e ter, vem do senso crítico, né, do senso comum. E esse conceito de ética, ele é importante a gente ressaltar isso, ele vem dentro de uma relação de construção de normas que nós consideramos interessantes. Para quando eu digo nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos nós de um ambiente consideramos importante para que a gente mantenha a nossa relação harmônica. Quando eu quebro esse conceito, eu estou quebrando a moral. Eu estou sendo imoral, porque eu quebrei aquelas regras que foram acordadas entre a gente. Mas, assim, muita gente se posiciona dentro de uma ética macro, nacional, ou até mesmo da sociedade, e esquece que nós temos micro-relações que também precisam de ser conservadas e serem ajustadas, né? uhum, Então, dentro dessas micro-relações que eu acho que acredito que vem a maior dificuldade das pessoas dentro da empresa, né, é, na relação entre grupos menores, porque aí você tem que criar relações mais específicas para que haja um entendimento entre a gente. Se somos 3 numa sala, ou entre nós dois, e aí são regras que tornam-se mais rígidas entre eu e você, para que a gente possa estabelecer um conjunto de valor, né? E mantenha isso como uma relação construtiva, né? Então, realmente que seja construtivo. Porque as questões que não são dessa relação, as questões financeiras ou materialistas, elas são meio tentadoras, né? Então, puxar o tapete do colega, passar por cima das relações. Então, eu queria que você falasse também, né, Luana, um pouco sobre isso, para a gente poder entender melhor por que essa relação, as pessoas têm dificuldade, até numa ética, macroética, eu consigo me uhum. manter. Dentro da minha cidade, eu não construo nada imoral. Mas quando a relação vai estreitando entre um grupo menor de pessoas, ou até entre duas pessoas, ocorre o Uhum. conflito. Por que isso? Por que a gente tem essa dificuldade? Eu falo, ô Gustavo, que assim, quando eu me formei em psicologia,
Desde que eu me formei, eu sempre digo isso, que eu acho muito difícil trabalhar nas organizações, né? Trabalhar com psicologia organizacional, eu admiro demais quem consegue trabalhar com psicologia organizacional. Tiro meu chapéu para quem faz um bom trabalho. Eu acho que tem que ser muito psicólogo para conseguir trabalhar com a gestão de pessoas, porque eu vejo que o recurso humano dentro da empresa, ele é a riqueza e a falência da empresa. Então, se ele for bem administrado, né, por um profissional competente, algum psicólogo, né, dentro da parte de gestão de pessoas, sempre se diz que não se faz clínica nas organizações, é, digamos, uma regra, assim. Mas eu não concordo com isso. Eu não acho que dentro das organizações você vai fazer atendimento individual, mas tem que ser muito bom clínico, tem que ser um ótimo, tem que ser um ótimo psicólogo, tem que ter um conhecimento sobre ser humano, sobre desenvolvimento humano, sobre tudo que o psicológico do humano pede para conseguir fazer um bom trabalho dentro das organizações. Porque senão você se mistura e começa a complementar o sintoma da organização, né? Então, eu acho dificílimo. A gente tem alguns psicólogos aqui hoje que trabalham com RH. A Tati é uma delas, que trabalha no RH do Porecatu, uma grande rede de supermercados que faz um ótimo trabalho, né? Mas, assim, eu acho dificílimo, porque realmente, assim, você tem que atender a demanda dos colaboradores, que é uma demanda pessoal, sim, né, que ela é criada nesse microcosmos da relação que a pessoa traz consigo para a empresa, a bagagem pessoal dela. Não tem como falar que não. Tanto que a gente fala tanto de afastamento, né? E o Felipe pode até dizer para a gente como é que é isso lá para ele também, que eu vejo que, assim, 10% dos afastamentos por estresse, por burnout, é realmente por conta de questões trabalhistas. A maioria são questões pessoais, não tratadas, né, não elaboradas. Então, assim, eu discordo que não se faz clínica dentro das organizações. Se faz sim, só que é uma clínica coletiva, É né? verdade. Mas eu acho que se faz clínica dentro das organizações, sim. É imprescindível. Talvez seja isso que esteja faltando para as organizações, fazer mais clínica. Sim. E até quando você entra numa empresa, né, o dever de casa é você entrar no site, olhar. Foi chamado para uma entrevista. Olha o site, a organização, vê quais são os valores da empresa. Toda empresa tem valores. Para que você primeiro vê se combina com os seus, né? E Uhum. posteriormente se adaptar a eles, né? Mas independente, além de você ter que se adaptar aos valores da empresa, você tem relações humanas. Eu costumo dizer, quando a empresa contrata um designer, ela não contrata um designer, antes ela contrata uma pessoa. E essa pessoa vai ter uma vida social com outras pessoas. E um conselho que eu dou àqueles que estão assistindo é o seu maior patrimônio é a credibilidade. E esse é o seu maior patrimônio, porque ainda mais no momento deste de crise, agora que muitas pessoas construíram materialmente, fisicamente, perderam o que construíram, vão contar com um patrimônio que ficou da credibilidade. Então, nessa relação humana, né, nessa microética onde a gente pensa que se dá pouco valor, mas a construção a dia, de credibilidade com as pessoas te faz ascender dentro das corporações e de maneira muito sólida. Então, Uhum. obviamente que as tentações materialistas que você vai ter aí de cargos, de promoções, elas podem ser momentâneas, mas esse contexto de valorizar a relação entre a microética, as pessoas que trabalham na sua sala, ou o seu colega de trabalho, ou seus amigos direto, ela se dá uma importância maior numa construção de pedras. Tem um exemplo que eu vi uma vez numa palestra que eu achei interessante, né? Você pode ocupar um jarro, o volume de um mesmo jarro de vidro, com várias pedras grandes, ou você pode enchê-lo de pequenas pedrinhas. Então, traduzindo isso para uma relação pessoal, né, você pode ter ele consistente, né, com várias pequenas relações boas, que vai ficar um jarro consistente, ou com grandes pedras, que pode se tornar esse vaso até mais frágil. Você apostou em várias pedras pequenas. Porque quando a gente estabelece uma regra, igual nós estamos fazendo a live, entre eu e você aqui,
tem valores que você acha importante e tem Uhum. valores que eu acho importante. Então, se em algum momento eu quebrar a sua confiança dentro daqueles valores que você acha importante, eu estou quebrando a relação, né, a microética que nós temos. E eu quebro a sua confiança. E o que eu perco? Eu vou perder com isso, na verdade, credibilidade. E aí você vai falar possivelmente para 15 pessoas ou mais durante o mês e ao longo da sua vida, talvez 100 ou 1000, né, que eu quebrei rompi essa credibilidade. Ao longo do tempo, várias quebras de credibilidade vai fazer a minha imagem ficar distorcida. E eu vou ter dificuldade, muitas vezes, de arrumar emprego, de entrar na corporação. Então é preciso fortalecer, a gente vai dar algumas dicas aqui, né, de comportamentos que sejam na formação da construção do seu conhecimento, da sua conduta, que sejam importantes para solidificar a sua credibilidade. Como eu falei, a sua credibilidade como profissional é o maior patrimônio. E você também só vai ter essa credibilidade se você exteriorizar, né? Se a comunicação, esse conhecimento, ele só é projetado quando você comunica ele. Então, o que a gente quer propor aqui para as pessoas é melhorar essa comunicação, sair da casca da lagosta, né? E crescer e sair das pós-graduações e fazer uma pós-graduação De vida, né? de vida e colocar para fora aquilo que você conhece. Com certeza, tem muitas empresas precisando de pessoas com o perfil de vocês, exatamente com o perfil que vocês têm. Só que elas não acharam você aí dentro da sua casca ainda. Você precisa de sair daí. Saia da casca, né? Sim. Eu tô vendo que aqui a Solange entrou e ela até mandou uma pergunta pra gente. Mara, um beijo, saudade de você. Angélica, jornalista, entrou também. Lara, um beijo. Samira, Vitor, Fernando, Bá, saudade, doida pra te ver. Isa. A Solange, ela falou que a gestão de pessoas é crucial em todas as áreas. Pelo que eu tô vendo aqui, ela é chefe de cozinha. Imagino que assim, a gente vê os Masterchef, né? A gente vê que gestão de pessoas no momento da crise ali, do Vucu-Vucu, é fundamental, né? E eu penso, Gustavo, que assim, uma dica muito importante dentro disso que a gente está falando, né, da construção, da ética, né, tudo primeiro, assim, se você quer ter uma credibilidade, tanto enquanto chefe quanto enquanto funcionário, faça com que o seu comportamento concorde com a sua fala, né? Porque por mais que eu falo uma coisa e faço outra, uma hora isso fica muito evidente, essa incongruência. E é onde o teu funcionário deixa de confiar em você. E é onde, às vezes, também você deixa de confiar no seu chefe. Né? Então, acho que uma pessoa que tem mais experiência de vida, mais vivência, mais expertise, ela, a primeira coisa que ela bate o olho, um profissional experiente de RH, né, que está numa seleção, ele vai te fazer perguntas numa seleção e depois ele vai querer comprovar se o que você disse naquela seleção é verdade, né? Nem sempre Perfeito. o profissional ele está interessado que o funcionário seja perfeito, mas o profissional e o dono da empresa e o gestor quer que o profissional seja coerente. Então, se eu digo, eu preciso fazer. Né? Então, aquele negócio de, não, eu vou falar e depois vai esquecer. Não esquece. Ô, Luana, Né? isso está falando aí, entra muito que as pessoas esquecem nas mídias, né, sociais, porque as pessoas têm um comportamento na empresa e esquece que a mídia é uma extensão, acaba sendo uma extensão da empresa. Né? As empresas hoje, elas têm monitoramento, inclusive, das mídias sociais. Então, você fala, eu tenho um comportamento na empresa, então a extensão é o meu comportamento social. Né? A coerência nas coisas que eu faço. Não estou dizendo que você tem que ter um padrão de trabalho igual na sua vida pessoal, não. Mas uma incoerência absurda entre aquilo que você mostra e fala, dentro do seu meio de trabalho, com aquilo que você faz no final de semana e posta nas redes, isso aí com certeza é subjetivo, mas é uma quebra de confiança, quebra de coerência, quebra de credibilidade. Quer dizer, uma pessoa que né, não tem uma coerência, uma consistência, não é isso? Porque as pessoas Exatamente. esquecem disso, né? Esquecem, né? Esquecem disso. E acabam se expondo. Não que é errado você sair no final de semana, não que é errado, mas a gente tem que refletir antes de postar, né?
Então, assim, isso é uma coisa também que, para mim, sabe, enquanto terapeuta, foi assim, eu fui administrando isso, né? Porque quando eu comecei a atender na clínica, o meu Facebook, as minhas redes sociais eram assim, eu pensava demais, ou então eu tinha muito medo de postar, né? Porque eu trabalhava num modelo de clínica bem tradicional, onde eu era uma pessoa, né? E na minha vida pessoal, digamos assim, eu era outra. Então, o quanto que isso me deixava tensa. Às vezes, quando dizia algo na sessão, de pensar, meu Deus, mas, né? Então, hoje, o trabalho que até através do construcionismo, através de uma postura mais colaborativa, eu tenho desenvolvido a pessoa que me conhece enquanto terapeuta tem uma ideia muito próxima do que eu sou na realidade. Então, tanto faz a pessoa ter acesso ao meu Instagram, tanto faz a pessoa ter acesso ao meu consultório, tanto faz a pessoa ter acesso a mim enquanto mãe do Pedro, por exemplo. Eu tento ser cada vez mais a mesma pessoa, né? Uma pessoa para todas, né? Com várias facetas, claro que todos nós temos, mas eu tento ser coerente, né? Então, se eu aconselho um cliente, se eu tenho a audácia de aconselhar um cliente, eu preciso refletir se eu estou fazendo o que eu estou aconselhando, senão eu nem aconselho, Perfeito, né? né? Então, acho que dentro das empresas, essa postura também é legal, né? Eu tenho que pensar quem é o personagem, se há um personagem na minha empresa, porque eu tenho que ser coerente nas redes sociais, né? Se é Perfeito. uma empresa que não se importa que a pessoa saia no final de semana, se é uma pessoa que não se importa que a pessoa namore, né? Tem empresas que não gostam que exponha. Então, acho que ao entrar na empresa, você também precisa entender os valores da empresa por causa disso. Né? Eu Perfeito. E vou entrar, saber é uma empresa mais localizar. tradicional, é uma empresa mais jovem, é uma empresa mais moderna? Que tipo de empresa é? Para que eu não fique destoando também. Perfeito. Eu tentar localizar quem eu sou, né, com Uhum, aquele perfil de empresa também que se adapta para que eu tenha uma coerência. E outra, a gente está se referindo à coerência, né? A gente não está falando de comportamento, que eu acho que essa parte aí já foi superada. Ah, se eu faço rapel, viro de cabeça para baixo, se eu gosto de frequentar locais que são holísticos, não é isso. A gente está falando de conduta ética moral, né? De vídeos de violência, a gente está falando de coisas que as pessoas postam, de pornografia, de um monte de questões que passam a ser incoerentes com o comportamento que eu coloco. Eu acho que tem outras empresas que trabalham com outros ramos, que aí você pode se adaptar. A questão é saber aonde você está. O que não pode é você querer, achar, esperar o sucesso profissional sem estar se comportando da forma exata para ter aquilo, né? Para ter esse sucesso. Então, isso que a gente propõe aqui. A gente muda o comportamento, disciplina, se coloca dentro da posição de fortalecer essas micro-relações, né, de ter comportamentos proativos que sejam de acordo com os valores da empresa e também com os dos seus colegas. E uhum. com certeza o sucesso vai ser uma consequência, porque as empresas estão assim desesperadas por profissionais que tenham esse comportamento e não tem no mercado. Quer dizer, existem bons técnicos que às vezes derrapam nessas questões e não estão sabendo lidar com a questão do bom senso. E para complementar, Luana, do outro assunto que a gente falou, essa questão das relações, ela serve também para as relações de cunho pessoal, né? Dessa questão da microética. Então, se eu tenho uma relação com você e eu respeito as coisas que você tem, assim, eu tenho uma com a minha cidade, né? Com a minha cidade, mas eu tenho uma com você e você tem um certo conservadorismo em determinada questão. Obviamente eu respeito, eu não vou estar lidando com esse conservadorismo de maneira para que não te agrida, mas com outro colega eu posso muitas vezes ir além, né, em algumas questões. Então, uma vez que surge uma possibilidade, tanto na minha vida profissional ou pessoal, eu romper essa barreira sua, eu tenho que me perguntar a primeira coisa, vale a pena? Sim. Porque essas relações geram amizades, e as amizades, elas vão muito além de uma perspectiva. Agora, quando você cria uma relação, várias relações, inclusive no trabalho, de negócios, que as relações de moral e ética são frágeis, você gera cúmplices. E os Uhum. cúmplices, eles vão agir exatamente daquela forma que você não queria quando você estiver embaixo. Eles vão, da mesma forma, passar por cima da sua cabeça, porque você criou vários cúmplices e não amigos. Então, Uhum. é preciso equacionar realmente e pensar bem. Eu vou romper uma relação com uma pessoa que eu vou ferir a relação
que para ela é importante como ética. Vale a pena? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, porque Sim. isso vai haver um preço de credibilidade para com essa pessoa, possivelmente por anos ou até irrecuperável, né? Sim. E o quanto que às vezes essa linha é muito tênue, né, Gustavo? Entre se eu passar daqui para lá, isso já vai ser uma amizade. Se eu ficar daqui para cá, a pessoa vai sentir que. Porque algumas amizades, elas têm preço. Então, hoje em dia, uma coisa que eu sempre me pergunto quando eu tô. Não costumava fazer, mas é uma reflexão que, principalmente depois da pandemia, eu me pergunto muito. Quanto será que vai me custar esse gesto? Não em termos financeiros, em termos energéticos. Hoje em dia, digamos que assim, a minha estaleca é energia. Entendeu? Então eu penso assim, falar tal coisa, quanto isso vai me custar? Se for custar muito, eu nem falo. Não importa se eu tô certa. Deixa eu pensar que eu tô, sabe? Então, assim, são reflexões que eu acho que dentro de uma empresa são valiosíssimas. Porque às vezes uma frase custa um emprego, né? Uma frase pode transformar, uma boa frase pode transformar o seu ambiente de trabalho. Mas uma frase mal colocada, ou uma frase que pode estar certa, pode estar corretíssima, mas não é a hora, não é o momento, não é a pessoa que dá conta de ouvir, você perde seu emprego. Né? É, Então, acho que a outra. só para complementar, quem fala isso, você está dizendo aí, é o filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele fala que a minha é tudo permitido, mas nem tudo me convém. Né? Então, é justamente por aí. Eu posso usar uma faca para passar manteiga no pão ou para enfiar na barriga de alguém. Ninguém vai me pedir, né? Assim, a gente viu isso, inclusive, aí nas campanhas políticas que estão bem agitadas. Se você quiser, você faz, mas existe um preço que você vai pagar. Então, a pergunta é essa: me convém agir dessa forma com essa pessoa antes de fazer? Porque uma vez que fez, está feito, né? Uhum. Exatamente, né? Aí a Solange estava falando aqui que exatamente na cozinha ela falou que o ambiente, o ego fala muito alto. Dentro das empresas também, Solange. Dentro da clínica também, né? Que hoje eu trabalho basicamente com clínica. Mas o quanto que para mim a terapia é fundamental para eu também não entrar nessa, porque eu acho que isso é uma coisa do ser humano, né? Essa questão do ego e do querer ser importante para alguém. E como que é tentador eu, na posição de terapeuta, ser muito importante para alguém. Então, eu tenho que dosar esse meu senso de importância. Eu faço isso através da minha terapia, né? E acho que né, na cozinha não deve ser diferente. A gente precisa dosar também o nosso senso de importância, né? Será que eu dizer isso para o meu funcionário vai valer a pena? Será que eu que acabei de chegar, já acho que estou podendo superar o meu chefe, né? Quanto que vai me custar provar para o meu chefe que eu tô certo? Que às vezes, não, sabe, o preço é caro demais, então não precisa provar, né? E aí o Felipe está falando aqui que tem um exemplo que apareceu na mídia essa semana, lá no Rio, sobre o isolamento, que a funcionária foi demitida. Você está sabendo, Gustavo, disso? Não vi essa reportagem, não. Eu também não tô sabendo, não, Felipe. Conta pra gente. Conta pra gente. Mandar um abraço aí. O Flat Shoes entrou, mandou um aceno aí, um abraço pra vocês também. Legal, gente. Sejam bem-vindos, viu? Se eu esquecer de alguém, Imagino que Sara, seja, seja seja uma bem-vinda. empresa, Pode falar. acredito que seja uma empresa também, né? Bem, então, Luana, a gente precisa realmente ter esse cuidado, né, na relação se a gente realmente quer ter sucesso. Porque isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar também, né? Uhum. Se eu preciso, eu posso subir uma escada de 20 metros no ano, eu posso subir também 2 degraus. Então, o que É. eu estou querendo, né? Aquela questão que a gente ia falar no final da live e não falou, que é do Uhum. cachorro uivando, né? Que a gente ia falar, caiu a segunda vez. Falar de uma vez pra gente não cair de novo. Mas é que É verdade. perguntaram por que aquele cachorro tá uivando. Aí o outro falou assim, ele tá deitado numa tábua de pregos e tá doendo. Aí perguntou, por que ele não levanta? É porque a dor é suficiente para ele uivar, mas não foi suficiente ainda para ele levantar. Então, assim, traduzindo a gente para essa relação,
Ah, a pessoa chega e reclama porque é meu trabalho, porque eu não aguento mais essa posição, porque eu queria ser bem-sucedido. Então, assim, está nas suas mãos a chave disso. É preciso começar a mudar comportamento. E aqui eu faço até uma interação com a parte da psicologia, né? Porque muitas vezes a gente não vê, existe um eu oculto que eu não consigo identificar, né? Tenho dificuldade de saber. Eu sei que eu tenho conflito com as pessoas, mas por que eu tenho conflito? E aí entra o apoio profissional, né, psicológico, para identificar onde está essa falha de conduta minha, que toda hora agride a moral, né, a ética das pessoas, que é o conjunto de valores que a gente tem, mas eu não vejo. Então eu recebo a consequência de volta daquilo, porque Uhum, eu sou demitido, porque eu não consigo promoção, porque as pessoas me uhum. retaliam, mas eu não sei por quê. E quem vai ajudar é justamente o profissional, né? São vocês que vão ajudar. Fala um pouquinho, Luana, como é que é essa identificação desse processo de conhecimento, né? Identificar as nossas falhas, que pra gente, a gente passa despercebido, a gente não sabe que elas existem. Assim, tem uma regra que às vezes a gente usa que para poder evitar esse tipo de terceirização da responsabilidade ou às vezes até mesmo vitimização, né? Que é assim, eu me proíbo de falar em terceira pessoa, eu vou falar sempre em primeira pessoa. Então eu vou Uhum. falar de mim. Então, eu estou me sentindo mal nessa posição, eu não estou conseguindo subir no meu cargo, porque senão a gente cai numa tendência a falar, ah, porque o meu chefe não me promove. Mas o que eu estou fazendo para ser promovido? Né? Cadê a minha responsabilidade de buscar ir em busca dessa promoção? Então, né? É como o cachorro que fica lá uivando esperando que alguém tire ele da cama de Perfeito. pregos, né? Então, assim, a hora que o cachorro entender que ele pode sair, não importa se alguém colocou ele lá, mas cabe a ele levantar e sair da cama de pregos a hora que estiver insuportável. Ele sai desse movimento de ou vitimização ou então terceirização da responsabilidade. Eu saio da inércia. Porque se eu Perfeito. entendo, se eu aprendo a conversar, dialogar comigo em primeira pessoa, eu assumo o controle, né? Isso Então, tem uma questão até cultural, né, Luana? Porque a gente vê o Brasil talvez seja um dos únicos países que a primeira pessoa do plural nos dá uma conotação de singular. Quando a gente fala nós, a gente está querendo falar sou eu mesmo. Mas a gente fala nós. Inclusive, em espanhol tem uma expressão que é nós outros, que passa uma imagem de contexto de mais gente, né? Mas aqui a é, gente usa o nós como se fosse eu. Então eu não falo, é meio que uma forma de agregar a culpa também do que eu faço a todo mundo, né? todo mundo. E isso é muito interessante em relações simbióticas, né, Gustavo? Porque assim, nós brasileiros, vamos usar o nós. Vamos tirar a responsabilidade de mim. É, Nós brasileiros, né, a gente tem uma mania de se misturar. A gente é um povo quente, de cultura misturada, de miscelânea. Então, acho que a gente é construído, né, falando dessa construção, né, para vocês entenderem que a gente está falando que a ética ela é construída no seio da família, nas relações que a gente vai tendo durante a vida, né? Porque a gente é meio que construído para não se relacionar, para se misturar mesmo, para se confundir com o outro, né? Então, quando a gente casa, né, a gente quer que o outro promova as mudanças que são necessárias na nossa vida, a gente perde essa individualidade, né? E o quanto que em outras culturas isso não é assim, né? Nos países nórdicos, na Noruega, inclusive essa regra, né, que eu tô te falando, né, ela é muito utilizada na psicologia reflexiva, né? Que foi criada lá na Noruega. Então, assim, lá eles têm esse exercício de falar deles, não falar do outro. Porque eles aprendem a viver sozinhos, né? Eles passam alguns tempos isolados, refletindo muito por conta da neve. Então, assim, já é uma cultura mais de autorresponsabilização, né? E o quanto que isso para nós brasileiros, a primeira vez que eu ouvi falar da psicologia reflexiva, eu fiquei assim, gente, mas é possível, né? É possível ficar tempos refletindo e me responsabilizar totalmente e falar em primeira pessoa? É possível. É um exercício para nós brasileiros assim mais complicado. Mas eu acho que é um exercício que salva um emprego, que salva um casamento, que salva uma família, entendeu?
Perfeito. E a gente pode Incrível levar como que isso é tudo, milagroso. a gente pode levar isso tudo, a gente está dizendo isso, inclusive, porque a gente leva esse caminhão de problema para dentro da empresa. E o gestor, eu acho que tem alguém que é gestor, tem a gestor de RH aí, né, que está com a gente. E o Tem. gestor de RH tem que lidar, coitado. Quem é gestor de RH vai para o céu direto. Já pagou Ai. todos os pecados, porque as pessoas têm uma cultura aqui no Brasil paternalista. Primeiro que entra a cultura é meu pai e minha mãe. Até porque meu pai e Uhum. minha mãe estão errados, né? E aí eu Uhum. arrumei outro pai e mãe que é a empresa, e aí eu vou. E me passa isso muito, de forma muito preeminente. Você pode ver as pessoas bem-sucedidas, elas se encontram de frente de um problema já começam, interioriza para ver aonde foi que ela errou para ela poder consertar aquele problema. Você vê uma preocupação, mas a forma de lidar com aquilo interiorizando. As pessoas que têm dificuldade de ser bem-sucedidas já chegam reclamando do chefe, do patrão, da amiga, do cachorro, do papagaio, fala mal da empresa. Por quê? É justamente a negação, né? A transferência da culpa. Se tem alguém que pode ser culpado, eu posso transferir, e aí eu não tenho a necessidade, de área de conforto, de mudar. Eu fico estagnado e não mudo. Então, essa conduta precisa, se você quer ter realmente sucesso, você precisa de trazer para a primeira pessoa, como a Luana falou, e também traçar ter o compromisso com as suas ações. E o que eu digo para você, oportunidade não falta, porque as empresas, como eu falei, tem gestor de RH aí, o que elas mais precisam são de bons profissionais formados em boas faculdades, que isso tem, mas que tenham bom senso e tragam consigo uma coerência, uma harmonização para o ambiente de trabalho, né, e consiga agregar valor. E isso não tem. A rotatividade é alta por isso. Pessoas com 5 pós-graduações e não conseguem trabalhar sequer na área que fez aquelas pós-graduações. Por quê? É problema de comportamento. Aí, no final das contas, você bota um clonazepam à noite, que a gente falou que é o teimosil, né? Sim, Que é sim. aquele remédio gotinha que serve para o seguinte: eu não quero mudar porque eu estou confortável com meus problemas, toda Uhum. mudança gera perda, eu não quero perder nada, e aí eu não consigo dormir. Eu tomo ele, que aí eu fico com os meus problemas, durmo, e amanhã consigo seguir em frente. Então, a grande chave disso aí é a mudança, né? E a responsabilização do eu, como você está dizendo aí, né? Exatamente. Ó, tô vendo aqui que a Lau entrou lá, um beijo. Cláudia entrou. A Tati é gestora de RH, ela tá mandando palminha aqui pra gente. E Tati, tudo A bem? Você vai, Gé Tati vai entrou. para o céu, já está com asinho e tudo aí A na Tati foto. vai. A Tati Olha, vai. eu fico realmente assim, a gente lidar com pessoas, né, que trabalham com recursos humanos. E às vezes eu fico preocupado com eles, cara, porque a turminha não é fácil, não. A É turminha pega terapia, né? pesado. É uma terapia. Tem que ter muita terapia para dar conta. A Tati, ela é minha cliente. Você sabe Ah, como é que chama, Leandro? Tem um desenho que você coloca umas gotinhas de água no negócio, o bichinho transforma, assim, né? E o ser humano é meio sei. assim. Na hora que tá fazendo a entrevista de emprego, parece que é uma pessoa. Aí o gerente de RH contrata. Passou um mês, aí digitransformou, aí Transformou. sai um monte de outros comportamentos que não tinha naquele dia da entrevista, e aí a preocupação em ter aquele cargo funcionando para aquele dia, vai tudo por água abaixo. É verdade. Isso acontece nas relações também, né? Que às Relações vezes você tá humanas. conhecendo alguém, aí a pessoa, assim, é uma coisa, de repente a pessoa diz e transforma. E aí é onde você se pega numa relação tipo, gente, mas não foi isso que eu contratei. Peraí, cadê o Procon? Né? É, Então isso e eu, acontece. Ah, pode Eu falar. acho que essa é a maior dificuldade das pessoas em ter felicidade. Porque quanto mais eu aproximo do que eu vendo para os outros do que eu sou, me dá uma consciência de presente, É. quietude na alma e uma plenitude naquilo que eu vou falar, dizer. Essa distorção do que eu vendo e do que eu sou gera um conflito, uma incoerência entre o meu ser, do eu e do inconsciente, Uhum. que leva muitas vezes até o quadro da ansiedade, como a gente falou na live passada, né? Os níveis de ansiedade, as neuroses e essas coisas todas. Uhum. É, e As mídias sociais, eu vejo muito isso acontecer, às vezes, na clínica também, porque às vezes eu percebi que nos momentos onde eu perdi clientes foi onde eu não fui, que eles não me viram coerente. Porque, sabe, assim, quando você percebe que não deu consistência. Por isso que eu acho que a gente, enquanto gestora, a gente, enquanto pais, a gente, enquanto
relação e enquanto funcionário, a gente tem que ter uma proximidade entre o que a gente fala e o que a gente faz, porque senão ela é fundamental para a continuidade da relação, seja terapêutica, seja matrimonial, né? Não, não é uma questão assim. Esse dia eu estava conversando com uma cliente minha, uma cliente muito querida, ela estava falando assim, que ela estava com muito medo, que ela está entrando numa nova área, e ela estava com muito medo de errar com os alunos dela. E aí eu falei assim, olha, mas quem garante que você vai conseguir? Eu não posso te garantir. Ela estava me perguntando se ia dar certo, se ela ia acertar. Eu falei, olha, eu não posso te garantir que você vai acertar. O que eu posso te garantir é que você vai ser você. Perfeita, você não é, eu não sou. Então, assim, foi o que eu falei para ela. Eu falei, olha, eu não sei se eu vou sempre acertar com você. O que eu te garanto é que eu não vou mentir para você. Eu vou te falar a verdade, sempre. Agora, falar que eu vou acertar, que eu vou ser perfeita, eu não vou te garantir isso. Porque eu vou errar com você, eu já errei com você, eu já errei com... Entendeu? Então, essa questão do errar é muito relativa, até dentro da empresa mesmo, né? Às vezes, o que para um chefe é erro, para o outro não é, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, eu acho que se eu sou verdadeiro no momento da contratação, a chance depois de eu ser dispensada é muito menor. Porque a pessoa Perfeito, é uma sabe o que ela estava coerência. contratando. Isso. E essas mudanças de comportamento, né, essa coerência, tudo que a gente está dizendo aqui, aí a gente vai ver, a gente está numa palestra, eu estou aqui, por exemplo, nessa live falando essas questões, e aí as pessoas estão pensando assim, ó, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Aí a questão, gente, da responsabilidade, esquece fulano. O Que é que que foi fulano. importante dessa live para você, dentro do seu interior aí, que a partir de amanhã você tem que começar a fazer diferente. Eu tenho É. que fazer diferente. E aí não pega todos, não, pega um item que seja importante, né? E Uhum. trabalha, porque você falou uma coisa muito importante. Assumir a responsabilidade e o erro, porque o fato de você pedir o perdão, inclusive, ninguém é livre de errar. Você tem uma microética na relação, errou com a pessoa, volta atrás, se desculpe e conserta. Né? Uhum. A E questão muda, é né? você e muda, não fica errando sucessivamente, não perde justamente credibilidade. Mas assim, passar por cima da relação, né? E assim, na verdade a relação humana ela é permeada de conflito. O conflito é natural, porque o conflito, a definição de conflito pressupõe uma equidade, uma solução. A gente conflitua para a gente crescer. Eu pego um pouco o Uhum. seu, o meu, a gente vai conflitando e vai amadurecendo. O que não pode haver é o confronto. Confronto passa uma ideia de guerra, de que para que a minha opinião sirva, eu tenho que aniquilar do outro, exterminar do outro. Isso que não é produtivo, isso não é. A primeiro momento pode parecer até um ganho, mas é uma coisa que vai te levar a uma situação caótica, é uma briga que não tem. Eu vi um juiz falando outro dia que as pessoas falam muito que eu entrei com uma ação, eu ganhei. Quando, a partir do momento que virou uma ação, os dois já perderam, né? Uhum. É essa impressão que se dá. Então é isso, porque foi para o confronto, saiu da área do conflito, da parte amigável. Então a gente Não tem que teve buscar um acordo. problema. Não teve acordo. Foi para uma conotação de tudo ou nada. E eu penso que dentro das empresas, eu acho que é uma coisa que eu fico pensando assim que, nossa, é uma preciosidade do RH, que eu acho que é uma ferramenta que eu não vejo ser muito usado. Porque isso vem de cima para baixo, de baixo para cima, que é a questão da mediação. É feito muito pouca mediação dentro das empresas, né? E a mediação, ela não é assim, eu obrigar você a fazer o que eu quero, ou o que é melhor para o dono da empresa. É o que é melhor para o coletivo, Sim, né? A gente olha numa ótica o maior número de pessoas que vão ser beneficiadas e se eu posso respeitar, por exemplo, o jeito daquele meu funcionário ser dentro da empresa, o jeito do meu colega ser dentro da empresa. Tem uma aquele Porta dos Fundos, eu vou tentar encontrar para postar essa semana, que falando de RH, né? E aí chega o Fábio Pochá, né? Fala assim, eu fiquei sabendo que teve um conflito com você essa semana. Aí o cara, o fulano pegou meu relatório. Aí falou assim, porque o fulano precisa do seu relatório para trabalhar.
O relatório estava em cima da minha mesa. E ele foi lá e pegou o meu relatório. Aí ele falou assim, sim, eu entendo, mas olha só, esse relatório, o fulano que pegou seu relatório, ele precisa do relatório para poder fazer o trabalho dele. Tava eu, aí ele falou, cortou o cara em cima dele, mas ó, tava eu, o fulano, o ciclano, o beltrano, e ele foi lá e pegou. Ele não ouviu nada que o cara tá Não, falando, entendeu? Ele não, não consegue exatamente. ouvir. O E os quanto maiores ruim. problemas acontecem quando os interesses coletivos sobrepõem os pessoais, o interesse pessoal sobrepõe os coletivos. Aí É, começa o problema. Sabe, Luana, que as empresas estão cercando isso, engessando com as políticas de compliance. Então, assim, o RH já não aguenta mais lidar com as pessoas com dificuldade de bom senso. Então, há compliance com código de conduta e canal de denúncia. Então, começa a passar do limite, denuncia e manda embora. É isso que está acontecendo na prática, né? nossa, é uma pena, né? Porque, assim, né? Eu fiquei vendo essa coisa lá do Porto dos Fundos, eu fiquei pensando assim, se eu fosse o Fábio Pochá, eu falaria, fulano, é seu relatório, você tem toda a razão. O Sim. relatório é seu, né? Será que você pode emprestar o seu relatório, fulaninho? Mas assim, quem vai ter paciência para fazer isso, né? E reflete uma Olha os realidade, né? criança, É uma sátira de uma realidade que de acontece uma todo dia, né? realidade, de uma Em que a gente realidade. não se controla por não fazer, né? Exatamente. Né? Mandar E abaixo, a gente, quando tá fazendo, não vê que tá fazendo, não né? vê o que tá fazendo. Não vê Acho que que tá fazendo. a gente tá chegando ao fim da live, Luana. O papo, Tá ainda tem chegando. muita Ai, que coisa para papo bom. falar. Tem tanta coisa para falar ainda. A gente pode voltar, então, na semana que vem com esse tema. Pedir pro Sim, pessoal. Eu vou abrir caixinhas de pergunta, então, durante a semana sobre esse tema, né? A ética, né? E a microética, como que isso é construído dentro das empresas. A gente vai abrir. Aí eu vou pedir para o Felipe contar, me procurar na caixinha e contar o que aconteceu aí no Rio essa semana que eu não estou sabendo, né? E a Tati está falando aqui, vou só terminar de ler as mensagens do pessoal, que a Tati está falando aqui que como é que é? Sim, Lu, nós ainda trabalhando com benefício para a empresa. Eu não entendi o que ela falou, Tati. Você me explica também, que eu não entendi isso aí que você falou. Eu acho que ela tá falando ah, sim, eu acho que ela tá falando, entendi agora que você falou. Que eu acho que é um desafio, porque além de trabalhar para a gestão das pessoas, você ainda precisa conseguir um benefício para a empresa, porque a empresa vê o RH como um enxugar de contas, né? Ou então você se vira com os funcionários, eles são seus, eu quero que eles funcionem, né? Então vamos fechar com esse pensamento, né? Como fazer para funcionar, né? Então semana que vem a gente vai refletir sobre isso. Gustavo, queria agradecer mais uma vez a parceria, o papo. que isso, eu agradeço. É um prazer estar aqui. A gente está dividindo isso, né, com vocês. Falar para vocês que eu vi uma vez de um grande empresário aqui do nosso país, César Souza, que escreveu um livro, Você é do Tamanho dos Seus Sonhos. Muda e o mundo muda com você. Começa a mudar amanhã e observar que você vê que as coisas vão facilitar e vão mudar para você também, na sua vida profissional, pessoal. Então vamos seguir com essas dicas e batendo papo com as pessoas para que a gente possa, né, estar ajudando no momento de mudança aí grande e oportunidades também no futuro. Sim. Obrigadão, Gustavo. Galera, obrigado pela participação aí de todos. Obrigado pelos nem sei como fala isso, já são parceiros, né? Porque são mais ou menos os mesmos, né? Quem está chegando toda semana de novo, seja muito bem-vindo. E quem tá toda semana aí fiel com a gente, mais obrigada ainda, tá bom? É lembrar que a gente está Gustavo. postando os vídeos no canal do YouTube, né? No meu Sim, canal tá sim. Carlos Gustavo Lousada com Z Medeiros. Só clicar lá, foi criei há pouco tempo, mas a gente está colocando todos lá. E aí só inscrever, tocar o sininho que vai chegar os vídeos depois para vocês. Esses e uns vídeos também sobre pandemia do Covid-19, né? Quem tiver interesse. Para quem não sabe, o Gustavo ele é médico e ele está toda semana fazendo a atualização dos novos estudos sobre o Covid, está trazendo novidades toda semana. Então, nesse canal vocês acessam tanto essas informações quanto as lives que a gente faz junto, tá bom? Perfeito. E E o ajuda a link tá na minha. compartilhar, né, Lana? Ajuda a Oi? compartilhar que a gente tem uma meta aqui. 2022 a gente vai estar fazendo já uma coluna na CNN Brasil. Então, para isso, vocês têm que compartilhar bastante para a gente estar com a nossa coluna lá, né? Pois é, a gente vai começar o Mirk com um canalzinho no YouTube Mas e tem a que ter gente meta. Se pretende não chegar tiver na meta, não CNN. chega.
Isso aí. Um beijo pra você, Gustavo. Tchau, Um grande tchau. abraço. Tchau, tchau. Beijo, Leandro. Abraço a todos aí. Boa noite.